Boa noite já a todos, certo? Eu estou com a responsabilidade de mantê-los depois dessas ótimas apresentações. A Fernanda fez um excelente diagnóstico sobre o nosso ecossistema da inovação, em particular na área de saúde. A Ana Marisa também fez uma descrição de um projeto fascinante do Butantan. E eu fiquei com a responsabilidade de falar um pouco sobre exemplos. Eu sou um físico, então tem uma citação de Newton que eu gosto de usar muito, que em latim é exempla nominus preceptam condoceant. Quer dizer, a gente aprende muito com exemplos. A teoria geral foi dada pela Fernanda, certo? E eu quero dar um exemplo de inovações que são possíveis de ser feitas aqui no Brasil, que a gente está fazendo, e que pode servir para reflexão sobre como... Eu vou falar sobre a Recepta. A Recepta é uma empresa que faz inovação em oncologia. Ninguém acredita que possa ser feito isso no Brasil de forma competitiva, não é verdade? Da mesma forma como ninguém poderia acreditar que a gente tivesse um dia ter uma Embraer, né? Eu acho que é um paralelismo possível da gente imaginar. Nós, de fato, fazemos inovação em oncologia, certo? Nós somos uma empresa dedicada a pesquisa e desenvolvimento, exclusivamente. O nome Biofarma dá uma ideia errada do que nós somos. Nós não somos uma indústria farmacêutica. Nós só fazemos pesquisa e desenvolvimento clínico. E nós temos uma competência documentada de fazer teste. Tem muito teste clínico sendo feito no Brasil. Mas quem faz teste clínico nesse país são as multinacionais. E, graças a Deus, elas fizeram isso porque elas criaram uma infraestrutura de pesquisa nos hospitais para fazer testes clínicos, médicos competentes, enfermagem competente, uma logística para você estocar o medicamento, para você distribuir o medicamento. Mas essa infraestrutura que foi criada por esses investimentos das multinacionais está praticamente ociosa para a indústria nacional. Nós realmente nos beneficiamos muito dessa infraestrutura. Nós fomos a primeira empresa brasileira que fez um teste clínico de fase 2, né, em oncologia nesse país, né. É até interessante, você fazer um teste clínico multicêntrico, você tem que contratar uma que chama-se uma CRO, uma Clinical Research Organization, né. Existem mais de uma dúzia dessas empresas aqui, em geral atendendo a multinacionais. Quando nós fomos falar com eles sobre o nosso teste clínico, eu vi a seguinte frase: mas, professor, é uma emoção falar de teste clínico em português. Porque, na realidade, os testes clínicos vêm desenhados na matriz e o que é feito aqui é uma adaptação às exigências regulatórias, é uma tradução para ser apresentado à Anvisa. Na realidade, nós tivemos que fazer toda uma curva de aprendizado, porque não tem onde você bater na porta e falar como é que faz isso, porque ninguém faz aqui, certo? Então, botar um teste clínico na rua é de uma complexidade enorme, né? E nós fizemos teste clínico envolvendo vários centros por esse Brasil afora, né? Então, nós fizemos isso. E nós fizemos também uma coisa importante, que eu acho que demonstra a competência com que a gente conseguiu fazer essa atividade. Nós somos a primeira empresa brasileira a fazer um licenciamento internacional de uma patente de uma droga para tratamento de câncer, né? Todo o estudo pré-clínico foi feito aqui no Brasil, aliás, inicialmente com uma parceria com o Instituto Butantan. Nosso modelo é muito baseado em parcerias. Eu digo que a natureza humana é muito virtuosa, mas ela é mais virtuosa quando ela tem necessidade, não é verdade? Então, nós tivemos que fazer um pouco virtude a partir da necessidade. Nós fizemos parcerias com o Instituto Butantan, com a Faculdade de Medicina em 2 departamentos, o Departamento de Patologia, o Departamento de Oncologia Experimental. Então, nós conseguimos gerar um anticorpo monoclonal, certo? Que foi gerado uma linhagem celular no Butantan, é a primeira linhagem celular de um anticorpo humanizado, feito com o apoio da FINEP, importante registrar. E esse anticorpo foi gerado, nós conseguimos fazer ensaios de mostrar que tipo de tumor que esse anticorpo se ligava, fizemos ensaios de imunohistoquímica na Faculdade de Medicina. Aliás, é interessante porque o pesquisador do Departamento de Patologia fala: Pérez, há 30 anos que eu faço imunohistoquímica, mas nunca ninguém me procurou para fazer imunohistoquímica em escala, né? E, na realidade, foi uma parceria ganha-ganha, porque ele conseguiu publicar trabalhos científicos, né, trabalhando com um anticorpo monoclonal novo, né, que pretendia chegar à clínica.
Aí nós fizemos também ensaios de biodistribuição, ou seja, nós pegávamos o nosso anticorpo, marcávamos com radioisótopo e colocávamos um tumor no camundongo para verificar aonde ia parar esse anticorpo, né? Se ia só no tumor ou se ia também em tecido sadio ou não. Os resultados foram conduzidos com muita competência, também gerando parcerias e publicações envolvendo o Butantan e Faculdade de Medicina, uma coisa, inclusive, bonita, uma sinergia que a gente conseguiu gerar por meio desse projeto. E aí veja que interessante, isso ilustra o risco e os problemas da biotecnologia. Tem um livro muito interessante, cuja leitura eu recomendo, chama-se Science Business, é o professor Gary Pisano, de Harvard, e ele analisa o caso da biotecnologia na área de saúde humana. Se você lê esse livro, você não põe um centavo em biotecnologia, porque é um investimento que é mais caro, leva mais tempo e tem uma coisa que ele nem chama de risco, ele chama de incerteza, né? Risco é algo que as companhias de seguro sabem calcular de maneira rotineira. É diferente de um projeto de um avião. Um projeto de um avião, você sabe que você dispondo de boa engenharia, o seu avião vai voar. Pode não vender, mas vai voar. Tá certo? Na área de biotecnologia de saúde humana, você pode ter a melhor engenharia possível, tá certo? E descobrir que o seu avião só não vai voar quando ele está na cabeceira da pista para fazer o último teste clínico, né? E depois de ter feito todo esse investimento. É uma incerteza muito grande. E isso realmente desestimula as empresas de capital de risco, especialmente num país como o nosso, onde a palavra risco afugenta demais os nossos investidores, e nós tivemos o privilégio de contar com investidores nacionais que compartilharam essa visão de que era um projeto bom para o país e viável. Então, nós chegamos a esse ponto para fazer o teste clínico, íamos levar para a clínica quando fizemos os ensaios de eficácia em modelo animal. Ou seja, nós colocávamos o tumor em camundongo, colocávamos o nosso anticorpo, que a gente sabia que chegava no tumor, e torcia para que a carga tumoral diminuísse. E não diminuía. Certo? O anticorpo era muito bem acolhido pelo tumor, mas não matava o tumor. Certo? Mas o anticorpo com essas propriedades tem um valor importante de mercado, porque ele pode ser usado como o que chama-se de um antibody drug conjugate, ou seja, você pode usar o anticorpo e pendurar nele uma toxina, certo? E ele servir de um vetor para levar a toxina ao tumor e ter uma espécie de uma quimioterapia localizada. Bom, eu vou mostrar um pouco esse anticorpo nosso, o Rebimab 200, foi licenciado para essa empresa americana, Mersana, que exatamente dispõe dessa tecnologia de fazer o ADC, ou seja, pendurar a toxina. E é interessante que aquilo que nós não tínhamos obtido, aqui, eles obtiveram resultados extraordinários. Você vê, esse gráfico é interessante porque essa curva em turquesa é do nosso anticorpo, ao qual foi pendurada uma toxina. Então, vocês veem tumor de ovário, a curva turquesa, você vê que a carga tumoral diminui. A curva em amarelo é interessante de comparar, porque é um produto da Roche, também um anticorpo ADC. E a Roche também tem um anticorpo que chega no mesmo alvo, então um comparador quase que ideal, e vocês veem que a carga tumoral continua crescendo com o anticorpo da Roche. E ali em tumor de pulmão é a segunda. Na realidade, esses são resultados obtidos pelo nosso parceiro americano, Mersana, para o qual nós licenciamos esse anticorpo. E é um produto realmente de toda a tecnologia disponível, da competência disponível nas universidades, no Instituto de Pesquisa e da parceria com a Recepta, certo? Muito bem. Então, na realidade, nós sabemos fazer as coisas, tá certo? E isso mostra o risco que nós temos associados a esse tipo na realidade, as oportunidades aparecem, certo? E têm que ser identificadas, e foi exatamente o que aconteceu com esse projeto. Bom, mas agora nós estamos fazendo uma coisa mais ousada. E eu quero aí colocar essa transparência. Vocês veem aí um artigo, essa ilustração é um artigo do The Economist, 2013. É um artigo muito interessante porque ele ilustra o que é o princípio da imunoterapia do câncer. Vocês devem estar lendo nos jornais diariamente que é um novo paradigma de tratamento de câncer. É assim que funciona a imunoterapia. Essa figura do The Economist vale por uma aula. O anticorpo de que eu acabei de falar agora há pouco é um anticorpo que vai ao tumor e tenta ter uma ação direta sobre o tumor. Os anticorpos imunoterápicos têm uma ação diferente. Eles não agem diretamente sobre o tumor, eles vão nas células T do sistema imunológico.
O sistema imunológico tem umas barreiras, e por isso a palavra checkpoint. O artigo do The Economist é Checkpoint Charlie. Quem tem a minha idade sabe do que eu estou falando. Né? É uma barreira policial que separava Berlim Ocidental, Berlim Oriental. Então, vocês veem um checkpoint. Um checkpoint é o seguinte, as células T do sistema imunológico têm umas barreiras importantes para a gente não ter doenças autoimunes. Se essas barreiras não forem eficazes, o que acontece? O sistema imunológico ataca as células sadias. Mas quando você tem um tumor, vale a pena você desbloquear essas barreiras. E esse é o princípio da imunoterapia. O anticorpo, que vocês estão vendo ali, o antibody corpus, está ali, o soldadinho, tá certo? Ele chega ali e desbloqueia essa barreira, de tal maneira que as células T atacam o pobre do tumor. Certo? Esse é o princípio da imunoterapia do câncer. Todos os artigos do The Economist são brilhantes, mas eu acho que o artigo não só bem escrito, mas o ilustrador foi de uma felicidade extraordinária para mostrar como é que funciona a imunoterapia. Pois bem, o que nós estamos fazendo aqui? Bom, só para ilustrar um pouco mais e acordar um pouco, a imunoterapia está tendo um sucesso extraordinário. Esse é outro artigo do The Economist. E vocês veem o que está aí, essa curva de sobrevivência em melanoma metastático. Melanoma metastático, vocês veem a curva em vermelho. A horizontal em anos. Se vocês olharem essa curva, vocês veem que quando você tem um diagnóstico de melanoma metastático, antes da imunoterapia, em 5 anos você tinha a morte certa. 5 anos para zerar. Isso não é uma metáfora, isso é um número, tá certo? Você tinha um atestado de óbito que podia ter a validade protelada por 5 anos. Com a imunoterapia, o primeiro anticorpo monoclonal imunoterápico, CTLA-4, vocês vejam que chegou a 20% de sobrevivência. Ou seja, 20% daqueles 100 que iriam morrer estão sobrevivendo. Na realidade, você vê que a curva chega a quase 10 anos. Isso é cura, não tem dúvida. Isso não é uma doença controlada. É 2 anos de tratamento e curado. Com o segundo imunoterápico, PD-1, tá certo? Vocês veem que a curva já chegou a 40%. E se vocês olharem aquela curva achurada, e aquela curva é uma curva presumida, mas ela já começa a ser verdadeira, é a combinação em particular do CTLA-4 com o PD-1 vai chegar em 50%. Certo? E isso, na realidade, eu estou ilustrando com melanoma, porque é mais dramático o efeito. Mas o que acontece é que essas drogas estão sendo aprovadas, porque, pelo próprio princípio de atuação, ela não age sobre o tumor. Então, em princípio, ela tem uma eficácia, pode ter uma eficácia para todo tipo de tumor. E isso não é o que pode ter, isso é o que está acontecendo. Se você olha os jornais, cada mês que passa, e não é uma metáfora, você vê uma nova indicação para a qual esses imunoterápicos estão sendo aprovados. Tá certo? Muito bem. E o que nós temos a ver com isso? Além de ficarmos eufóricos, porque isso é uma boa notícia, na realidade, você está tendo respostas extraordinárias em tumores de pulmão, de linfoma, olha, you name it, certo? Realmente é essa a situação. O fato é o seguinte, nós começamos um projeto, essa é a boa notícia. A má notícia para nós, brasileiros, é que essas drogas custam R$395 mil por ano para o paciente, num tratamento que dura 2 anos. E esse preço é o preço fixado pelo Ministério da Saúde para pagar a judicialização. Porque essas drogas estão aprovadas e a pessoa entra na justiça, o governo é obrigado a pagar este preço. Então, o governo estabeleceu um teto, só paga R$395 mil por ano por paciente por judicialização. E é claro que os pacientes do SUS e os pacientes brasileiros, nós que não temos planos de saúde a mais, teremos que ou judicializar, certo? Ou usar essas drogas tradicionais, tá certo? Com a eficácia ou ineficácia que elas possam ter. Na realidade, nós começamos um projeto em 2013, bastante ousado, antes da febre da imunoterapia ter começado. Nós decidimos gerar anticorpos que fossem homens diferentes. Está vendo aquela figura? O hominho ali? Aquilo é uma molécula. É uma molécula. A Bristol Myers, certo, tem uma molécula delas. A Merck tem a outra molécula delas, que vai no mesmo alvo, mas são moléculas diferentes. Nós geramos uma terceira molécula, uma parceria internacional com uma empresa suíça, chamada 4Antibody, em parceria com o Instituto Ludwig, que é um dos sócios, e a Recepta tem uma origem no Instituto Ludwig. Nós fizemos um projeto de gerar exatamente um terceiro hominho. Tem um hominho da Bristol, tem um hominho da Merck e tem um hominho da Recepta. E o nosso hominho tem uma estrutura molecular diferente dos hominhos da Bristol
é uma molécula diferente. Portanto, eu não ofendo a patente de ninguém, certo? Copio o conceito? Sim. Mas a Merck também copiou o conceito da Bristol Myers. Nós estamos copiando o que eles fizeram. E nós temos as patentes. Então, nós temos patentes próprias e nós temos, nessa parceria internacional com a empresa Agenus, nós conseguimos, como está descrito aí, gerar as moléculas que chegassem no mesmo alvo, certo? Chegassem no checkpoint, que tivesse a mesma funcionalidade de desbloquear, e terceiro, mais importante, fossem patenteáveis. Bom, esse era o projeto inicial e nós conseguimos gerar um CTLA-4. Conseguimos gerar um PD-1, tá certo? E já fizemos testes clínicos de fase 1 do CTLA-4, do PD-1 e da combinação do CTLA-4 com o PD-1. E estamos prontos para começar. Estamos prontos para começar, porque os testes clínicos aqui no Brasil, e nós já estamos com um teste clínico em andamento de tumor de câncer de colo de útero, e pretendemos, no começo do ano que vem, começar em linfoma Hodgkin, em melanoma e em pulmão. Certo? E por que nós estamos fazendo isso? Porque o preço que você estipulou de uma droga, em média, é isso. Mas o preço que sai no mercado tem pouco a ver com o custo real. Nós conseguimos oferecer essas drogas, se a gente tiver sucesso com os testes clínicos, com um preço que não é superior a 20%, ou seja, 80% de desconto em relação ao preço praticado pela Bristol Myers e pela Merck, como fixado pelo Ministério da Saúde. Portanto, nós pretendemos ser, neste país, a luz no fundo do túnel dessa imunoterapia. Certo? Essa é a nossa ousadia. Certo? E nós estamos agora, como eu disse, já fizemos ensaios de fase 1 concluídos, e fase 2 agora em andamento, em câncer de colo de útero. Câncer de colo de útero é uma indicação interessante. Apesar da vacina, a incidência está crescendo, o efeito da vacina vai se dar só daqui a 15 anos. Tá? E vamos começar no começo do ano que vem, linfoma Hodgkin, e que será um teste feito apenas aqui no Brasil. Bom, eu acho que aconteceu alguma coisa aqui. Voltou. Voltou para o seu. Bom, então, na verdade, é um projeto ousado. Nós estamos nessa parceria internacional. Na verdade, a Recepta trabalha estritamente em projetos de parceria. Nós somos uma empresa pequena, né? Essa questão da parceria é essencial. Agora, só para comentar um pouco essa questão de fazer inovação no Brasil, ilustrar um pouco a fala da Fernanda, é muito interessante, porque existe uma imunidade constitucional para pagamento de impostos de PIS e COFINS para exportação. Qualquer exportação é coberta por uma imunidade constitucional. Só que a lei que regulamentou essas imunidades só se aplica a mercadorias e serviços. Ora, nós exportamos uma propriedade intelectual. Aí vem a Receita Federal e fala, não, você tem que pagar PIS e COFINS aqui. 10%. Não é brincadeira. Porque, na realidade, em um país onde todo mundo só fala em exportar coisa com valor agregado, não é verdade? Então, propriedade intelectual é valor puro, não está agregado a nada, certo? É só valor. Né? E aí, bom, nós, na realidade, descobrimos, eu dei uma palestra como essa, um evento da MEI, e tem uma advogada que disse, não, vocês entram na justiça, porque isso é um direito constitucional, vocês vão perder nas instâncias mais baixas, vocês vão perder, mas vocês, quando vão chegar ao Supremo Tribunal... Agora, para nossa surpresa, nós ganhamos uma instância mais baixa, né? Ganhamos uma liminar, certo? E estamos convencidos que vamos conseguir mudar essa legislação. Isso mostra as dificuldades e os desafios que você tem de fazer inovação. Por outro lado, eu acho que houve uma mudança cultural no país em relação ao apoio à inovação. Certo? FINEP, BNDES, nós temos como sócio o BNDESPAR, nós temos como sócio a FINEP, além dos nossos sócios investidores. Jovelino é um dos corajosos e que compartilhou essa visão conosco desde o começo, e o Instituto Ludwig, que é um sócio que não aportou dinheiro, mas aportou know-how e aportou licenciamento de propriedade intelectual de várias. E é um sócio importante, porque não só aporta esse know-how, mas também propicia uma internacionalização da empresa. É isso aí. Muito obrigado.